Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. E hoje é sábado, 18 de maio. Hoje é comemorado o Dia dos Vidreiros, Dia Internacional dos Museus e também Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. E Nishimbo do Brasil, há mais de 40 anos, gerando emprego e renda. A apresentação hoje é minha, Antônio Luiz, a produção de Juliana Fernandes, vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo. Diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atuti. Esta que é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. E nós queremos renovar aqui então nosso boa tarde a todos, o Jornal do Meio-Dia especial deste sábado, sempre trazendo para você as principais notícias e debates que marcam a nossa sociedade. E hoje, em especial, estaremos destacando um tema de extrema importância, o Maio Laranja, um mês dedicado à conscientização e ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Lembrando que aqui no Brasil os números são alarmantes. De acordo com dados do Disque 100, somente em 2023 foram registradas mais de 17 mil denúncias de violência sexual contra menores de idade. Isso representa uma média de quase 50 casos por dia, uma realidade que nós não podemos de forma alguma ignorar. E durante o programa de hoje vamos abordar então as diversas facetas desse grave problema, discutir as formas de prevenção e apoio às vítimas e ouvir especialistas que nos ajudarão a entender melhor como todos nós podemos contribuir para a proteção das nossas crianças e adolescentes. E em nosso primeiro bloco estaremos conversando com a médica pediatra doutora Cláudia Parente, que nos explicará a importância da educação sexual para as crianças. Um tema muitas vezes delicado, mas necessário para o desenvolvimento saudável e seguro dos nossos pequeninos. E na sequência teremos a participação aqui no nosso Jornal do Meio-Dia de Emerson Andrade, vice-presidente do Conselho Tutelar. Ele que vai estar acompanhado aí da presidente do Conselho, a Karina, que também vai aí esclarecer para a gente procedimentos adotados pelo Conselho em casos de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. E claro, esclarecendo aí a pais, educadores e a toda a comunidade sobre como agir e a quem recorrer nessas situações tão graves. E para encerrar o nosso programa de hoje, estaremos recebendo o delegado de polícia, assistente da seccional, Dr. Luiz Henrique Soubia.
ele que vai contar pra gente, falar conosco como a delegacia atua nesses casos e quais são as principais ações realizadas para combater esses crimes e proteger nossas crianças. Então, fique ligado conosco aqui no Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, já que estaremos então falando sobre esses assuntos. Nós estamos apenas começando e o Jornal do Meio-Dia promete então aí muita informações, aliás, valiosas para toda a nossa sociedade. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. Vamos então iniciar o nosso primeiro bloco do Jornal do Meio-Dia com a doutora Cláudia Parente, ela que é médica pediatra, atendeu aí ao convite da nossa produção, está aqui para conversar conosco e abordar com a gente, né, esse assunto, já que hoje é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Muito boa tarde, então, doutora Cláudia Parente, e o porquê da criação desta data? Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu acho muito importante a gente ter a oportunidade de falar sobre isso, né? É um assunto importante. E a criação dessa data é por um motivo triste, né? É um dia nacional do combate ao abuso e à exploração sexual da infância, né? E dos adolescentes. E o dia 18 de maio foi escolhido por conta de um caso que houve em 1973, no Espírito Santo, da menina Araceli. Ela foi abusada, drogada, ela tinha 8 anos, e por 2 jovens de classe alta, e esse crime nunca teve repercussão assim de punição, né? Uhum. E aproveitando essa data, que foi a data da morte dela, se instituiu o Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual das Crianças e dos Adolescentes. É claro que esse assunto, né, e o abuso em si, ele é muito mais comum do que se imagina. Quer dizer, nós temos um número muito grande de casos, de ocorrências. Onde mais ocorrem esses tipos de abuso, doutora? Então, é importante a gente falar sobre isso, porque, assim, de todos os casos notificados de abuso sexual, a grande maioria são de adolescentes e crianças. Talvez porque elas sejam mais vulneráveis, né? Então, existe estatística de que cada 4 casos, 3 casos serão de menores de 19 anos. E, infelizmente, esse abuso, em quase 70% das vezes, ele ocorre no ambiente residencial. Ele é realizado por pessoas conhecidas, por parentes. Então, assim, a gente às vezes tem aquela imagem que o abuso vai ser de algum andarilho, de alguém na rua. Não. Quase 80% das vezes é dentro do ambiente residencial, alguém conhecido, alguém que tenha confiança da criança, da família que comete esse abuso. Agora, para identificar casos, doutora, há sinais, que sinais a criança pode apresentar? Por exemplo, na consulta, vai lá no consultório, como é que o médico pode detectar que pode aquela criança estar sendo vítima de um abuso? Então, existem sinais, precisamos ficar atentos, né? Primeiramente, os pais têm que ficar atentos com as mudanças de comportamento. A criança e o adolescente, raramente eles vão verbalizar, eles vão falar, aconteceu isso, mesmo porque às vezes o abusador, como goza de uma certa proximidade com a família, às vezes compra com presentes, faz chantagem, então a criança raramente vai verbalizar. Então a gente tem sinais a nível de comportamento, aquela criança que era uma criança expansiva, extrovertida, de repente fica agressiva, introvertida, com choro fácil, aquela criança que já tinha aprendido a fazer xixi, cocô no banheiro, começa a regredir, começa a perder urina, fazer xixi na cama, né? Tem uma regressão no seu comportamento. Aquela criança que ia bem na escola e começa a tirar notas ruins. E às vezes a criança somatiza isso no organismo mesmo, né? Aquela criança que começa a ter lesão de pele, alergia, infecção urinária, né? Alguns distúrbios, algumas vulvovaginites. Então, assim, o comportamento da criança muda bastante, a criança fica muito mais arredia.
Um comportamento também que a gente tem que observar é que a criança, às vezes, ela fica com um comportamento hipersexualizado. Ela começa a fazer brincadeiras com os amiguinhos ou com as bonecas, falar termos, fazer manipulação nos próprios genitais, coisa que na família não está acostumada. Então, aquela criança que tem um foco que ela não tinha sexualizado. Então, são todos sinais que os pais devem ficar atentos e procurar o atendimento médico, né? No atendimento médico, sinais mais objetivos é difícil de você conseguir no exame, né? A não ser que o abuso tenha sido muito recente, você consegue ver uma laceração, um machucadinho, né? Mas isso é mais difícil, né? Só a questão de perito mesmo, médico, que vai conseguir constatar isso. Mas todas essas questões que eu falei de comportamento, de frequência escolar, de agressividade, alteração no sono. A criança dormia super bem, de repente ela começa a acordar chorando, em terror. Então, são todos sinais para os pais ficarem atentos, né? E procurar o atendimento médico. Quer dizer, os pais devem estar, então, sempre muito, mas muito de olho na criança, qualquer mudança de atitude, de comportamento. O que ela deve fazer? Deve procurar um especialista, um psicólogo, um pediatra? Na prática, o que a gente percebe na prática, né? Que a primeira pessoa que eles procuram realmente é o pediatra, né? Que eles já têm vínculo, que eles já têm confiança. Então, muitas vezes eles vêm até querendo negar aquilo, né? Não querem, né? Eles vêm com a dúvida, mas não querem ouvir, né, o diagnóstico. Então, acho que o pediatra costuma ser a primeira pessoa que os pais procuram. E uma outra rede de apoio muito importante são as professoras. As professoras também, com muita frequência, elas diagnosticam, elas percebem alguma mudança na criança, né? Até às vezes mesmo nas aulas de educação sexual, que são tão importantes na escola, né? Tem tanta polêmica, mas importante. A professora explicando, né? Nomeando as coisas, falando do corpo humano, a criança começa a perceber, nossa, então aquilo que o tio faz, aquilo que o... não é normal. Aquilo lá estão abusando de mim, né? Então, acho que a porta de entrada para essa queixa da criança é na parte da saúde o pediatra e a escola também. E assim, no consultório, quando a gente se depara com uma situação tão delicada dessas, porque é uma situação delicada, a gente precisa conversar muito com os pais, a gente precisa acionar o conselho tutelar, né? Ele é um parceiro também nessa investigação, você não pode sair acusando, né? Então, E eu costumo encaminhar, e acho que todo profissional, encaminhar para um psicólogo. É o psicólogo que vai conseguir ter uma escuta acolhedora, entender a criança, porque a criança não sabe, às vezes, nem explicar o que é, né? Então, o psicólogo vai dar o tempo da criança, a criança falar na linguagem dela, do jeito dela. Então, eu sempre encaminho para o psicólogo. Agora, doutora, por exemplo, a gente falou assim de casos em que apenas os sinais indicam, mas vamos agora entrar num lado mais concreto. Houve o abuso, houve o estupro, enfim, como que a saúde, ela atua nesse sentido? Ela orienta uma medicação, Sim. de repente um tratamento para a vítima? O que acontece? Esse tipo de abordagem, ele costuma acontecer mais a nível de pronto-socorro. Porque às vezes acontece, no consultório é uma coisa mais lenta, o pai vai percebendo, mas assim, um abuso que você pega às vezes a pessoa abusando, ou que a criança está sangrando, ou que a criança está machucada. Então, isso costuma ser feito a nível de pronto-socorro. E no pronto-socorro, o médico é obrigado a fazer uma notificação compulsória, não pode se eximir disso, mesmo que a família, não, tem que fazer uma notificação compulsória, porque isso é um crime. E aí você entra nos protocolos de pronto-socorro. Você tem os exames que você colhe, você tem que colher exames, até de doença sexualmente transmissível. Conforme for, você tem que entrar com alguma medicação, alguma profilaxia para sífilis, né? Dando antibiótico, até profilaxia para o HIV. Então, assim, a nível de pronto-socorro, quando esse abuso é constatado de uma forma mais aguda, você faz a notificação compulsória e você tem protocolos clínicos para dar andamento na conduta mesmo, né? E até caso de aborto, nesse caso, eu acho que a lei autoriza, né?
Então, é uma questão muito polêmica, né? A gente teve bastante... Discute-se muito isso, né? Porque é previsto na Constituição, o aborto é quando é risco de vida para a mãe, ou quando é anencéfalo, mas o que acontece? Dependendo da idade da criança, é um risco de vida para a mãe muito grande. Porque né? às vezes a criança tem 9, 10, 11 anos ali. Então, ela não tem um organismo, uma anatomia preparada para gestar, para parir. Ela corre um risco muito grande. Mas são questões, até pouco tempo, a gente teve várias questões na mídia, né? Que isso é um problema. Né? É um problema, né? Porque existem várias interpretações. Então, Em tese, todos nós somos contra o aborto, né? Porque é uma vida. Mas há casos que precisam ser analisados. Mas eu acho que se a gente analisar com essa questão da Constituição, nesses 3 eventos, né? Que você pode retirar a vida de outra criança, você pode cometer um aborto, que é questão de violência, estupro, questão de saúde materna, perigo, né? Pra mãe. E aí a criança entra como perigo materno e quando o feto é inviável, né? Eu acho que isso a gente consegue ter na Constituição, sim. Agora, doutora, a gente fala muito desse assunto e claro que aí entra a figura paterna, a figura materna. Então, saber quem a gente coloca dentro da casa da gente também é uma atitude importante, né? Então, isso é importante, mas é complicado, né? Porque às vezes você confia. Pois né? Mas o que eu oriento para os pais... Porque não está escrito na testa que o sujeito é estuprador. Você desconfia, às vezes, daquele seu amigo. Né? Que às vezes o pessoal fala, ele é crianceiro, ele gosta de criança. Então, ele sempre chega na sua casa com balinha para sua filha. E, de repente, pega, põe no colo. Como ele gosta, está sempre com presente. Então, sempre você tem que desconfiar de uma proximidade excessiva de um adulto com uma criança. Certo. Se não é pai, se não é mãe... Por que essa proximidade excessiva? Parece uma coisa meio cruel, né? Você fala assim, puxa, mas de repente a gente não pode confiar em ninguém. Mas a criança, ela é muito frágil e ela depende do seu olhar. Então, assim, tem que desconfiar. Essa proximidade excessiva, né? E, às vezes, o abuso sexual, ele vem também com outros tipos, né, de negligência. Às vezes é uma criança que fica muito tempo sozinha. Às vezes é uma criança que os pais não estão tão atentos, estão negligenciando, né, o dia a dia daquela criança, né? Então, sempre tem que desconfiar, sim. Adulto, e ensinar os filhos, né? Ensinar que não tem brincadeira com gente mais... Não tem segredo com gente mais velha, não tem segredo com o tio, não tem nada que alguém possa ter segredo com a criança que os pais não podem saber, né? Ensinar que o consentimento, né? A criança... Porque, às vezes, o que acontece muito? Chega uma visita, coisa... dá bencinha, dá um beijo. Às vezes, a criança não quer, a criança se retrai. A gente tem que deixar a criança exercer o consentimento do corpo dela. Só vai dar beijinho se ela quiser, vai pedir bem se você quiser, né? A gente tem que respeitar isso. A gente tem que ensinar o consentimento. A criança tem que ter essa autonomia. A criança pode falar, não quero beijar, nem se for um tio. Nem estou falando, às vezes o tio nunca fez nada, mas ela não quer. Né? O corpo é dela, a decisão é dela e os pais têm que apoiar, né? A pais apoiar. No meu tempo, doutora, havia, assim, um tabu muito grande, uma dificuldade imensa de se falar desse assunto com o filho ou com a filha, enfim. Talvez a mãe até tivesse um pouquinho mais de acessibilidade ali à criança, um pouco mais de contato, né, de poder falar. Hoje, a sociedade ela evoluiu bastante, a mente das pessoas parece que está mais, mais aberta. Mas esse contato, essa orientação, esse ensinamento dos pais, dos professores, como a senhora já mencionou, são fundamentais aí para preparar até a criança, né? Sim, são fundamentais, mas você sabe que não é uma coisa assim só do seu tempo, não. Eu vejo no consultório que muitas famílias têm muita dificuldade de falar sobre isso de uma maneira clara, de uma maneira biológica, uma maneira natural, né? Já aconteceu várias vezes, né, daquela menina que eu acompanho desde que nasceu, e às vezes ela fica mocinha, tem primeira menstruação, a mãe fala, ai, doutora, eu trouxe ela aqui para conversar com a senhora. Eu falei, não é comigo, eu converso, vamos conversar tudo junto, mas, né, você é mãe, você tem que conversar também, né? Então, a gente pensa que o tabu, lógico, antigamente era pior, mas que o tabu era só uma coisa do passado, mas não é. Então, os pais, eu acho que tem que enxergar isso de uma maneira mais natural. Assim, a criança também não vai ter
tanta vergonha, tanto medo de relatar qualquer coisa diferente que tenha acontecido com ela, né? Então, é importante isso, né? A conversa. Legal. Bom, doutora, eu queria que a senhora, depois de toda essa aula que a senhora nos deu aqui, ainda nos deixasse uma mensagem, nos passasse uma mensagem aí, para que a gente possa proteger as nossas crianças, né, de eventuais casos aí de abusos, né, seja de parentes, seja de amigos, né, para então poder ainda corroborar com tudo isso que já foi falado. Então, assim, eu acho que em tudo isso a minha mensagem principal é: escute seus filhos, não tenha esse tabu, converse com eles, nomeie, explique a parte do corpo e dê o direito da criança a falar não quero, né? Fique atentos. E mais importante, não existe classe social nisso, porque às vezes a gente acha que é só questão de nas classes mais simples, mas isso ocorre em todas as casas. Afinal, pode ocorrer. Todos nós temos corpos, todos nós temos a nossa mente, e às vezes a mente do ser humano, ela não dá para entrar dentro dela para saber o que se passa, né? Sim, sim. Doutora, nós agradecemos aí a doutora Cláudia, né, pela gentileza de estar aqui participando do nosso Jornal do Meio-Dia deste sábado, trazendo essas informações aí esclarecedoras que podem ajudar muito, né, as famílias, os pais, né, os educadores a lidar com essa situação que infelizmente é uma realidade. Os números são altíssimos, né? O índice de violência sexual é assustador, né? Muito obrigado, então, doutor. Obrigada a vocês. Obrigada. Nós voltaremos já com mais entrevista aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Estaremos ainda falando sobre esse assunto, né? Com representante aí do Conselho Tutelar. Então, até já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora. A rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora. A rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Muito bem, estamos de volta com o nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, hoje focalizando este assunto que é a exploração, o abuso sexual contra crianças e adolescentes, já que hoje é o Dia Nacional de Enfrentamento a esse tipo de abuso. E nós já falamos aqui com a doutora Cláudia Parente, né, abordando a questão da saúde nesse contexto. E agora vamos dar sequência, porque estão conosco aqui a Karina de Souza Almeida, que é presidente do Conselho Tutelar de Itapetininga, e com ela está o Emerson Andrade, que é vice-presidente também do Conselho Tutelar. Bom, eles vão conversar com a gente e abordar aí o papel, né, do Conselho diante dessa questão muito, mas muito delicada. Karina, muito boa tarde. Primeiramente, prazer em recebê-la aqui nos estúdios da Super Difusora do Jornal do Meio-Dia. E eu gostaria que você já começasse dizendo para a gente quais são os primeiros passos adotados pelo Conselho Tutelar ao receber uma denúncia de abuso ou de exploração sexual. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Quando constatado, né, como é feito... A primeira faz a averiguação, né, para ver se é constatado. Sendo constatado, encaminha a vítima para o pronto-socorro, né, ao hospital. Lá vai ser feito o acolhimento da equipe técnica do hospital, né, para fazer o primeiro atendimento à criança ou adolescente. Eles ficam na responsabilidade do hospital, enquanto nós, quanto conselho, procura o plantão policial para estar realizando o boletim de ocorrência, né, para ser aplicada a medida de proteção da criança e do adolescente, né? Quando constatado, é feito, né, o afastamento da criança do abusador, né, ou da família. Se preciso, é feito o acolhimento institucional, né? E isso é feito em último caso, né? Caso venha que ele não tenha família, né, familiar extenso, aí é feito o acolhimento. Mas a criança não pode retornar para casa onde é vítima, né?
Então, vamos dizer que o caso chegue ao pronto-socorro, ali o médico examinou aquela criança, aquele menor, constatou que foi vítima de violência. Ele aciona o conselho, é isso? Isso. E aí vocês tomam as demais providências. Isso. Uhum. Perfeito. O Emerson, boa tarde, prazer tê-lo aqui conosco. Quais são os procedimentos padrões para investigação de uma denúncia de abuso, exploração contra a criança? Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Então, ao Conselho Tutelar tem alguns caminhos, né, alguns canais que podem ser acionados, né? O Disque 100 é um deles, onde a pessoa pode fazer uma denúncia anônima, né, totalmente com o sigilo absoluto, e aí faz, né, toda a demanda que é exigido pela denúncia, como endereço, nome completo, né, ou o primeiro nome, pelo menos, para identificar mesmo o local, né, onde a criança possa estar, né? E aí também tem o telefone da sede do Conselho Tutelar, né, onde a pessoa pode ligar também de forma anônima ou de forma presencial na sede do Conselho também. Pode comparecer lá e vai ser totalmente, garantido o anonimato por lei também. Legal. O Conselho funciona onde? Onde fica a sede? Fica na rua Monsenhor Soares, número 50. Trabalhamos de segunda a sexta para atendimento ao público, né? Não tem horário de fechamento para almoço, então é direto das 8 às 17, tá? Com atendimento portas abertas. Legal. Agora, Karina, como que o Conselho Tutelar colabora com outras entidades? Aí entra aquela questão, né? Ministério Público, polícia e tudo mais, para que seja feita aí a investigação. Colabora com os relatórios, né, com encaminhamentos para os órgãos competentes, dependendo da situação, para garantia, né, dos direitos da criança e do adolescente. E muitas das vezes nós acaba sendo a testemunha do caso. Tá, legal, então. O Emerson, e que tipo de apoio imediato é oferecido às vítimas e também a seus familiares? Nós temos uma rede de apoio que acompanha as vítimas, tanto família, né? O acompanhamento psicológico é de imediato. Tanto quer dizer, tem psicólogo, tem psicológico, tem toda a rede trabalha, a rede municipal trabalha, né? Existe uma rede municipal de enfrentamento aqui no nosso município. E aí eles já recebem de imediato um acompanhamento psicológico para a vítima, né? E para a família, todos que, né, almejarem esse serviço existe. Né? E aí acabam sendo acompanhados do social, seja qual necessidade a família tiver, vai ser amparada nesse sentido. Agora, se caso haja necessidade de afastar da família, daí já é outro caso. Daí a justiça que vai decidir, né, já foge da sua jurisdição. Né? Enfim, isso, a gente acaba acatando a decisão judicial e policial também. Ah, perfeito. Né? Karina, e existem programas, até o Emerson falou de acompanhamento, mas acompanhamento psicológico, social, específico, para atender então aí essas vítimas? Existe sim. Nós temos aqui no município o CAPS-IJ, né, que é Infanto Juvenil, tem o CAPS-2, né, que atende acima, né, dos 18 anos. Temos a Delegacia da Mulher, temos o CRAM, temos o CREAS, né, que é a rede. Então, nós temos sim esse serviço aqui no município. Agora para o Emerson. Emerson, quais são as medidas de proteção para garantir a segurança da criança ou do adolescente já após ali o conselho receber a denúncia, né, já ter aí informação de que ocorreu esse abuso? Sim. Embasado no boletim de ocorrência, o Conselho Tutelar consegue efetuar o afastamento da vítima do suposto agressor, sendo ele encaminhado juntamente com a mãe, né, com um familiar extenso que venha recebê-los, ou então, numa última ocasião, um acolhimento institucional, onde uma instituição de abrigo vai receber essa vítima até que se cumpra todo o inquérito policial, né? E aí, se nenhum familiar se manifestar em querer ajudar, apoiar essa vítima, permanece lá, ou então a gente direciona para a família extensa também. Legal. Karina, então, aproveitando, pegando carona nisso que o Emerson falou aí, de afastamento da família, quando que o Conselho decide, quando e como que o Conselho decide sobre esse afastamento, em que condições? Quando é constatado, né? Quando a criança é negligenciada ou sofreu algum tipo de abuso, porque nós temos, né, a negligência, né, como posso dizer, pelo BO e o amparo legal. E também nós temos também a escuta especializada no município, né, que é feito pelo CREAS, que muitas das vezes é nosso amparo ali quando a gente precisa. Porque nós não, quanto conselho, nós não fazemos escuta, né? Então nós precisamos de um técnico. E eles sempre dão esse amparo para nós quando nós precisamos. Certo. Quando a escola visa que a criança está sofrendo algum tipo ali de abuso, alguma situação que não está muito certo, ele sempre nos aciona. Aí nós contamos com a ajuda, né? Com
com a ajuda dos técnicos para poder fazer essa escuta. E muitas das vezes é através da escuta, né? Então, Emerson, o conselho, ele tem também esse papel? Ele exerce alguma função no sentido, por exemplo, coletar provas, encaminhar esses casos para o serviço jurídico, para os setores competentes? Sim, o Conselho Tutelar apoia muito com os relatórios, né, atualizados, bem especificados dentro de cada serviço. Todos os encaminhamentos necessários o Conselho Tutelar que acaba encaminhando, né, pós situação, né, constatada. E aí a gente colabora nesse sentido. E como a Karina já posicionou, algumas das vezes até em depoimento, em processos, enfim. Vocês não fazem esse serviço de ouvir as pessoas, os parentes e tudo mais? Ou faz também esse trabalho? Não. Pode falar também? Dependendo da situação, sim. A gente atende até na sede do conselho, né, dentro do órgão público, para a gente poder coletar pelo menos o histórico, né, do que a gente pode coletar. Não da vítima, mas sim dos familiares. Para que isso venha dar embasamento mais ainda, né, um corpo melhor para o possível processo. Agora, uma vez encaminhado, por exemplo, para a Polícia Civil, para as investigações, o conselho faz esse acompanhamento do andamento dos casos? Uma vez que o caso é acompanhado pela vara criminal, não. Daí é o judiciário, né? Ministério Público e Judiciário. Aí é quando eles vêm com a ordem pra gente, né? Daí nós só vem com a resposta deles pra gente do que como vai ser feito o andamento. Deixa eu ver se eu consegui entender. Então vocês fazem o papel de vocês, encaminham para a autoridade policial. Aí é levado a efeito toda a investigação. Uma vez comprovado, foi para a justiça pede ou determina que vocês façam, né, o andamento, daí já numa outra esfera, né? Numa outra condição. Isso mesmo. Ah, perfeito. Aí eu aproveito e já deixo mais uma pergunta para você, Emerson. Que ações, então, o Conselho realiza para prevenir casos de abuso, de exploração? O Conselho Tutelar, ele, né, exerce várias palestras de conscientização do assunto, né, com prevenção, explicação, orientações que o Conselho Tutelar está de portas abertas, mostrando e esclarecendo o serviço do Conselho Tutelar. E nós também trabalhamos em parceria com a rede de proteção, né, que nós participamos em reuniões mensais, onde a gente senta todo mundo junto para ver como está o andamento de cada caso, das melhoras, né, ou das ações que são necessárias a serem tomadas. E tem acontecido casos, por exemplo, a escola constatou, o diretor ficou sabendo, o professor passou ali o assunto, de chamar vocês para tomarem atitudes em relação a casos dessa natureza? Sim, constantemente, na verdade. Né? Nosso município, assim como com outros municípios, né, acontecem, o conselho é acionado de imediato, até porque o ECA garante isso, né? Que toda a unidade escolar, ou seja, qualquer outro órgão que trabalhe com criança e adolescente, eles têm por lei a obrigação de acionar o Conselho Tutelar nos supostos casos de maus tratos. Seja eles maus tratos quais forem, né? Sexual, enfim, qualquer punho de negligência de direito, violação de direito da criança ou do adolescente, esses órgãos são obrigados a comunicar ao Conselho Tutelar de imediato. E a família também, né? Percebeu alguma diferença ali de comunicar ao Conselho, ou quem de direito, né? Sim, aí entra nos canais que nós temos, o acesso ao Conselho Tutelar, né? Que é de portas abertas, pronto a receber a comunidade. Eu já peço para você reforçar para a gente endereço, telefone, meios de contato para a gente, mas antes eu quero vir aqui para fechar já com a Karina, agradecendo a sua presença aqui, Karina, e parabéns pelo trabalho que vocês realizam aí através do Conselho Tutelar. Que mensagem, então, você deixaria para os nossos ouvintes, para a comunidade, sobre a importância de denunciar casos de abuso e exploração sexual? Eu deixo aqui, né, que a comunidade ela tenha a consciência da importância de realizar as denúncias sempre que necessário, né? Que conforme diz o artigo 4 do ECA, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta propriedade a efetivação dos direitos referentes à vida. Né? É essa mensagem que eu deixo para todos, né? Legal. Emerson, para finalizar, então, repete para a gente aí o telefone para contato, né? O número para fazer a denúncia e até mesmo o endereço da instituição. Tá, vamos lá. O endereço do Conselho Tutelar hoje, a gente está situado na rua Monsenhor Soares, número 50, ao lado da Igreja Matriz, bem na área central, né, próximo aos bancos. Temos 2 telefones para contatos. Tá. O 3272-5144 e o 3271-7440. Esses telefones, ao ligar, a pessoa já conversa direto com os conselheiros, né, que vai ser atendido. E também temos o Disque 100, que é dos direitos humanos,
que é atendido em todo o território nacional, mas é redistribuído por região. Aí os nossos casos aqui vão vir direto pra gente. Legal. Obrigado então, Emerson. A gente que agradece, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Obrigado, Karina, mais uma vez e até uma próxima então. Obrigada, eu que agradeço o convite. Legal. Bom, nós vamos a mais um bloco e já já nós voltaremos aqui com mais entrevista, né, no nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Muito bem, estamos de volta com o nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, hoje 18 de maio. O tema que está sendo abordado hoje é o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, já que hoje é o dia em que se lembra, né, com muita tristeza, aliás, esse assunto, essa data. Nós recebemos aqui no primeiro bloco a doutora Cláudia Parente, médica pediatra. Recebemos no segundo bloco o Emerson e a Karina, do Conselho Tutelar. E agora, para finalizar esse nosso debate, esse nosso ciclo de entrevistas, vamos conversar com o delegado de polícia, o doutor Luiz Henrique Sobia Nunes, que é assistente da seccional de Itapetininga. Vamos abordar agora mais o aspecto legal, criminal, punitivo dessa prática. Bom dia, boa tarde, aliás, doutor Luiz Henrique. Boa tarde, Antônio. Boa tarde aí a todos os ouvintes da Super Difusora. Fazia tempo que não vinha participar aqui do jornal. Sim. Sinto muita falta de estar junto a esta família da Super Difusora. Um prazer estar aqui novamente. Legal. Nós temos sempre um prazer, uma honra em receber o Dr. Luiz Henrique aqui, nosso amigo já de algum tempo, e que sempre está aí pronto a nos trazer esclarecimentos sobre os mais diversos temas. Doutor, entrando nesse aspecto, nesse tipo de crime, quais são os tipos mais comuns, então, de crimes cometidos contra crianças na nossa região? Bom, primeira coisa importante a ser dita nesta questão é que estes crimes cometidos contra crianças e adolescentes, principalmente neste cunho que deriva para o lado sexual, um lado íntimo, eles são encaminhados para a Delegacia de Defesa das Mulheres. Por mais que eventualmente até seja um menino que seja a vítima, quem irá realizar esta investigação será então aqui a Delegacia de Defesa das Mulheres, justamente por ter uma equipe mais preparada, melhor preparada para esse tipo de investigação. Respondendo efetivamente a sua pergunta, nós temos crimes contra as crianças previstos principalmente em 2 diplomas legais aqui, o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nesses 2 diplomas, nós vamos encontrar delitos que são muito comuns em sua ocorrência. O crime de estupro de vulnerável, principalmente, generalizando demais, trazendo muito a minúcia, que é a manutenção de relação sexual com um menor de 14 anos, ou seja, de 13 anos para baixo, certo? E a questão daquele crime que nós chamamos de pedofilia e que está previsto agora no Estatuto da Criança e do Adolescente e que já envolve a disponibilização de fotos de conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes, principalmente na rede mundial de computadores e internet. Agora, em relação a estatísticas, dados aí da nossa região, tem havido aumento ou diminuição ou está mais ou menos estável em relação a anos anteriores essa incidência de crimes? Nós não conseguimos, assim, analisar se há um aumento exponencial em relação a estes crimes, porque são crimes muito afetos a uma determinada situação. Tanto o estupro de vulnerável quanto essa questão da pedofilia na internet é algo que sempre existe, ele nunca é zerado esse índice, é difícil, infelizmente, da gente zerar esse índice, mas ele existe numa constante. É difícil você identificar um aumento exponencial devido a uma determinada questão. Está acontecendo agora, Antônio, até é importante a gente falar, nessa tragédia que estamos todos acompanhando no Rio Grande do Sul,
devido à questão das pessoas que estão alojadas e até mesmo muito vulneráveis na sua segurança por causa da questão do alojamento, nós estamos observando notícias, infelizmente, da ocorrência de estupros não só de crianças, como de adultos também. Certo? Neste caso lá, a gente pode até apontar agora para a nossa realidade de Itapetininga, estamos vivendo uma constante nesse delito. Agora, doutor, quando o caso chega, por exemplo, ao conhecimento, ou quer do Conselho Tutelar, ou da polícia, ou né, no próprio serviço médico, isso já pode vir acontecendo há algum tempo, né, até que se descubra que realmente esse tipo de crime acontece, porque o adulto ele tem um certo domínio ali sobre a situação, sobre a criança, sobre a vítima, né? Não, perfeito. Você foi muito cirúrgico até no que você disse. Esse domínio do adulto, ele é realmente muito bem colocado. Não são poucos os casos em que uma vítima nos procura, com mais de 20 anos, eventualmente. Eu queria registrar um boletim de ocorrência, queria passar um fato criminoso. Pois não, o que aconteceu? Nós estamos achando que ela vai falar algo meio imediato, que aconteceu horas, semanas, e ela começa a narrar a própria vida há 10 anos. Mostrando os crimes sexuais da qual ela foi violentada desde quando tinha 10, 8 anos de idade. E é muito, muito triste a gente acompanhar essa situação. Então, esse domínio do adulto, ele é tão forte, mas tão forte, que consegue, por vezes, calar a vítima durante um tempo que a gente não consegue nem imaginar. Então, realmente, existe esse domínio da outra parte? Existe. Você me fala agora do Conselho Tutelar e dos órgãos médicos. O Conselho Tutelar, nós trabalhamos muito diretamente ao Conselho. É uma coisa bem direta efetivamente. Por quê? O primeiro órgão que as pessoas vão procurar quando está envolvendo a criança é o Conselho Tutelar. Então é muito comum que o Conselho Tutelar identifique alguma questão criminal e encaminhe para a polícia. Procurar o Conselho Tutelar para narrar essa situação está errado? De jeito nenhum. Lá você vai encontrar pessoas muito qualificadas que irão identificar aquela situação e, se for necessário o auxílio da polícia, eles têm até um documento que já fazem, encaminhando as suas impressões por que eles consideram ser necessário o auxílio da polícia. O hospital, a mesma coisa. Principalmente aqui em Itapetininga, no nosso hospital regional, existem assistentes sociais que são alertadas pelos médicos quando identificam uma situação nesse sentido. E imediatamente também já fazem contato conosco para o prosseguimento. Então, Conselho Tutelar, Hospital e Polícia, principalmente neste caso, realizam um trabalho em conjunto que acaba sendo bem eficiente. Agora, doutor, que medidas, que providências os pais ou responsáveis podem e devem tomar para proteger seus filhos, suas crianças, contra esses tipos de crime? Bom, existem aí algumas medidas. A primeira medida que eu gostaria de falar é o seguinte: se você mãe que está ouvindo agora a Superdifusora, estou desconfiada que minha filha foi vítima de algum abuso. Por quê? Porque fui analisar as partes íntimas dessa criança em um banho, em uma troca de fraldas, e percebi um inchaço, percebi algo diferente. Esta situação não necessariamente implica em abuso sexual, isso é muito importante ser dito. Primeiro conselho que a polícia dá nessa situação: leve a criança para um pediatra, para análise médica. Porque, por vezes, estamos diante de uma infecção, algo que possa realmente vir a causar um inchaço naquelas partes determinadas, e que um tratamento irá resolver. Essa criança nunca passou por violência alguma. Doutor, por exemplo, vamos entrar um pouco no aspecto punitivo, o que a lei assegura, né? Quais são as penas previstas aí para quem comete crimes contra crianças? As penas previstas para o estupro de vulnerável, se não me engano, 4 a 10 anos, precisava até dar uma olhada aqui na lei, se você me permitir, rapidinho. Eu fiz essa pergunta, enquanto o senhor procura aí, só um pequeno comentário, porque a lei ela vai sendo atualizada, quer dizer, alguns tipos de crime, com a própria chegada aí da tecnologia, da internet e tudo mais, houve necessidade do legislador criar mecanismos, né, para adaptar aí, e adequar as penas aos tipos de crime, porque uma coisa é aí os anos 70, 80 e anteriores, né, quando esse tipo de crime sexual era visto sob um aspecto, depois houve algumas mudanças, mas atualmente, doutor, como é que está?
Atualmente na questão de pena, e justamente muito por causa do que você falou, devido à facilidade de comunicação nos dias de hoje, isso torna também a nossa vida mais tranquila, mas também a possibilidade aí de um ataque muito mais vulnerável a essas pessoas. Realmente o legislador tende a pesar um pouco mais a mão, graças a Deus, trazendo respostas muito mais eficazes, muito mais dolorosas ao criminoso, que é o que a gente precisa efetivamente. No caso do estupro de vulnerável, eu estou colando a pena aqui, eu tinha falado 4 a 10, até me enganei. É uma pena de reclusão de 8 a 15 anos de prisão. Pesada, né? Bem pesado no caso do estupro de vulnerável. Certo. Na questão dos crimes previstos pelo ECA, ali essa questão de fotos e tudo mais, não são penas tão pesadas assim, mas são respostas muito interessantes que vão deixar a pessoa presa em flagrante caso seja pega em flagrante delito. Ela permanecerá presa na delegacia sem direito à fiança. Agora, doutor, qualquer tipo de crime cometido contra uma adolescente até, sei lá, 13, 14 anos, ela tem, lógico, aí o seu agravante, a sua pena especificada. Mas, vamos dizer que essa criança, ela tem algum tipo de deficiência, alguma dependência, né? E isso traz algum agravante? Não que traga alguma agravante, mas o que acontece? O crime se chama estupro de vulnerável. Quem é o vulnerável? É a pessoa que não tem capacidade para a defesa. Então, a criança, ela é colocada no meio dos vulneráveis. Certo? Então, este reconhecimento já está nesta pena de 8 a 15 que eu falei, que é maior, por exemplo, do estupro... Não quero usar a palavra normal, mas do estupro contra um adulto, certo? Não existe uma questão de normalidade em cima disso, por isso que eu evitei a palavra. Agora, existem outras questões que trazem a vulnerabilidade. Uma pessoa que não tenha o discernimento, por mais que seja cronologicamente adulta, por vezes aí padece de alguma enfermidade que lhe tira completamente o consentimento. Ela vai entrar também na vulnerabilidade, nessa questão do estupro de vulnerável no 217A. Uma outra questão muito legal que é trazida aqui, que para a proteção da vítima mesmo, uma mulher que não padeça de alguma doença que lhe tire a vontade, mas que esteja numa situação onde naquele momento ela não pode exprimir vontade. Acabou exagerando um pouquinho na bebida, alguma situação ali que ela está numa situação onde não pode entrar no desenvolvimento da sua vontade. Tem até uns casos famosos aí, né, de jogadores e tudo mais, né? Temos aí um caso de um jogador famoso que se aproveitou da vulnerabilidade de uma pessoa para fazer o que fez. As notícias aí estão colocadas. Todo mundo viu a resposta que esse jogador está tendo, está passando umas férias lá em Tremembé. Certo? E que essa resposta sirva de exemplo para muitas pessoas. Agora, doutor, esse tipo de crime, ele deixa sequelas, quer dizer, até psicológicas, que a pessoa pode levar para o resto da vida, né? Quer dizer, então, além desse aspecto de punição que é exercido aí pelos órgãos competentes, quer dizer, a vítima precisa ter um acompanhamento, né? A vítima precisa ter um acompanhamento, isso depende muito da questão municipal, e graças a Deus, Itapetininga nos coloca disponibilizados órgãos municipais para o auxílio. Nós vamos ter que contar muito ali com o auxílio do CREAS, não somente para o acompanhamento dessas vítimas, como também uma outra situação. Existe uma lei hoje que me proíbe a fazer a escuta da criança dentro da delegacia. Por quê? A delegacia é tida como um ambiente não opressor, mas um ambiente difícil. Tem 2 lugares que as pessoas nunca querem estar, é hospital e delegacia. Isso. Todo mundo que está em hospital e delegacia tem algum problema ali. Não está ali nem sempre por vontade própria. Exatamente, não está muito feliz. E a criança não é diferente, só que a criança vai trazer dentro dessa vulnerabilidade um estresse em cima desta questão. Então existe uma lei hoje que nos coloca que a criança não pode ser ouvida na delegacia, ela vai ser ouvida por psicólogo. E graças a Deus, a Prefeitura de Itapetininga tem muito trabalho aí da Vara da Infância e Juventude envolvida também. O doutor Alessandro, juiz, doutor Leandro, promotor. Doutor Leandro é uma pessoa muito direta nessas questões, inclusive. É um prazer sempre trabalhar com ambos. E a Justiça aqui de Itapetininga, então, coloca psicólogas do CREAS para o atendimento dessas crianças vítimas desses crimes, onde criado um ambiente muito mais fácil para que a criança possa se abrir e trazer até mesmo mais informações. Doutor, é muito importante a gente realizar esse tipo de conversa, de bate-papo, de entrevista, até para esclarecimento, porque
existem sinais, né? A vítima desse tipo de crime, até a doutora Cláudia Parente, né, nos mencionou, alguns comportamentos mudam, quer dizer, a criança passa a ter algumas atitudes diferentes, quer dizer, então os pais descobrindo, percebendo qualquer mudança comportamental, ela já deve ficar de antena ligada, né, doutor? Cabe ao pai a vigilância do filho. O celular é algo que facilita muito a vida de todas as pessoas, de adultos e de crianças, certo? Nossos filhos, por vezes, são acusados de terem nascido aí com um chip já sabendo manusear telefone. Não foram poucas as vezes que eu me encontrei ali numa situação que não conseguia enfrentar um problema criado pelo meu telefone e quem solucionou foi minha filha de 10 anos. Pois é. Certo? Eles têm essa facilidade ao uso dessas tecnologias. Outras pessoas também têm e, por vezes, se valem dessa tecnologia para o mal. Qual é o meu conselho aos pais? Você quer deixar um telefone celular com seu filho? Não tem problema nenhum, pode deixar. Apenas lembre-se que, e já deixe isso muito claro para o seu filho, não faça as escondidas. Deixe isso muito claro. Você quer ter um telefone? Ótimo, lindo, maravilhoso. Eu vou colocar a senha do seu telefone e você nunca vai trocar. E toda vez que eu quiser verificar o seu telefone, eu irei verificar. Cabe ao pai esse tipo de vigilância. Então, doutora Cláudia falou das questões aí fisiológicas, psicológicas que a criança irá apresentar nesta mudança de comportamento. Como delegado de polícia, qual é a informação que eu trago? Vigilância dos pais. O pai ele é responsável pela criança 100% do tempo. Não adianta você querer se eximir desta tarefa. Você é obrigado a observar os passos dos seus filhos. Então, verifique. Uma coisa muito importante, Antônio, se me permite, tanto o celular, o Apple, quanto os outros celulares que utilizam aí o Android, eles possuem uma ferramenta onde você consegue bloquear sites indesejáveis. Isso já é um grande avanço, uma grande coisa. Procure saber como fazer isso no celular do seu filho e baixe esse filtro que se chama filtro familiar. Você já vai estar ajudando e bastante. E não se exime a verificar o celular do seu filho de tempos em tempos. Com quem são as conversas que ele está mantendo, ou são apenas coleguinhas da escola, tem alguém estranho ali que está tentando manter conversa com seu filho. Isso é importantíssimo. Bom, doutor, nós temos ainda quantos minutos, Antônio? Para finalizar, então, com o doutor Luiz Henrique, ele que é delegado, ele que é uma autoridade policial, ele que é pai, né? Ele que é responsável por família. Que recado, que mensagem, doutor, o senhor deixaria, então, aí para os pais, né? Em relação a essa questão tão delicada? Em relação a essa questão tão delicada, a minha mensagem é uma só. Sempre se lembrem que as crianças estão inseridas no seio da família. E tratem os seus filhos como família. Tenham este cuidado necessário de família para com os seus filhos. Enquanto a família permanecer unida na proteção dos filhos, muito provavelmente essas pessoas que estão tentando atacá-los não conseguirão o efeito desejado. Doutor, uma honra, um prazer muito grande ter conversado com o senhor aqui. Obrigado por ter atendido aí ao convite da nossa produção e trazendo esses esclarecimentos aí aos nossos ouvintes. Doutor, então, um grande abraço ao senhor, um excelente final de semana e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço imensamente aí o convite da Superdifusora. Contem sempre comigo para o que precisar. Legal. Conversamos aí então com o Dr. Luiz Henrique Soubia Nunes, delegado assistente da seccional, abordando o tema de hoje, que é o abuso e a violência, a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Eu quero aqui agradecer a todos que ficaram conosco até agora, desejando um excelente final de semana, que Deus abençoe a todos. Vamos estar sempre muito atentos, E a gente volta segunda-feira, se Deus quiser, com mais uma edição aí do Jornal do Meio-Dia. Então, grande abraço, boa tarde e até lá.